Da monarquia à República Romana. Apesar de sua posição geográfica privilegiada no centro do Mediterrâneo, a Península Itálica se manteve durante muito tempo isolada do contato com outros povos. Essa região tinha planícies férteis e essa grande fertilidade do solo despertou as comunidades para a agricultura e o pastoreio, além da exploração de alguns recursos minerais. O fato de terem poucos portos naturais retardou a navegação e o desenvolvimento do comércio exterior. A história de Roma passou por três períodos distintos de governo. O primeiro, a monarquia ou realeza, o segundo, república e o terceiro, império. Começando pela monarquia. Durante a fase da monarquia, a economia de Roma era baseada na agricultura e no pastoreio. A sociedade era formada pelos patrícios, grandes proprietários de terra e rebanhos. Era formada também pelos clientes, homens livres de famílias pobres que viviam sob a proteção dos patrícios. E também tinham os plebeus, que eram estrangeiros, pequenos proprietários, artesãos e comerciantes. Em toda a fase monárquica, as lendas falam da existência de 7 reis, 2 latinos, 2 sabinos e os 3 últimos etruscos. Nessa última fase, a cidade de Roma teve um grande desenvolvimento urbano, por conta das técnicas arquitetônicas dos etruscos, que influenciaram a civilização romana. Roma era governada por soberanos que dependiam do Senado. As decisões eram aprovadas pela Assembleia Curiata, que reunia todos os cidadãos das famílias aristocráticas, cuja finalidade era votar as leis e aprovar a guerra. Existem duas explicações para a fundação da cidade, né? Uma lendária e outra histórica. A lendária, então assim, na verdade temos duas lendas. Primeira lenda, Rômulo e Remo, né? Para representar a origem lendária de Roma, né? A lenda de Rômulo e Remo é uma lenda da fundação de Roma, onde dois meninos teriam sobrevivido pós-guerra de Troia, alimentados por uma loba. Rômulo teria matado Remo para se tornar o rei da cidade. Na segunda lenda, né, para representar a crise da monarquia, Tarquínio, o último rei de Roma, ataca uma jovem de família aristocrática. O nome dessa jovem era Casta Lucrécia, que foi seduzida pelo filho do rei. Na prática, essa lenda mostra o quê? Uma questão moral teria afligido Roma de tal maneira que a república teria surgido, ou seja, a monarquia era algo ruim que despreza todos, enquanto a república é algo bom que cuida de todos. Bom, avançando um pouquinho, República Romana, né? O que significa a palavra república, né? Res é coisa, né? E pública, né? Então, res é uma coisa e pública. Res pública, coisa pública, república, certo? Bom, o novo governo conduziu a política para evitar a participação da plebe. As instituições básicas da República eram quem? O Senado, que representava o legislativo, as magistraturas, que representavam o poder executivo, né, os patrícios aí predominantemente, e a Assembleia Centuriata. Lembrando que na monarquia a Assembleia era curiata. Agora a gente tem uma Assembleia Centuriata. Os plebeus tinham participação meramente formal na Assembleia Centuriata, que era reunida para votar as leis já preparadas pelo Senado. Então, nesse formato, as leis eram a gosto, né? Os patrícios que dominavam, entre aspas, as leis, eles que estavam sempre por trás.
os patrícios decretavam leis que empobreciam a plebe, obrigando-a a se endividar e acabando por escravizar a plebe. Por quê? Porque não pagavam as dívidas contraídas pelos próprios patrícios. Tal fato provocou revoltas sociais em Roma, obrigando os patrícios a fazer concessões à plebe. Então, as lutas sociais vão aparecer pelo sentimento da plebe de marginalização. Além disso, eles são contra a escravidão por dívidas, são contra as leis orais. Então, as revoltas sociais em Roma fizeram com que os patrícios se sentissem obrigados a fazer concessões, a criar leis para a plebe, mediante as revoltas sociais. Então, quais foram as conquistas da plebe? Leis. Leis como tribunos da plebe, em que os plebeus aí tinham representação no Senado agora, tinham poder de veto, né? Lei das 12 tábuas, leis escritas, as leis se tornam públicas e notórias. Lei Canuleia permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. Plebeus não se sentem mais marginalizados. O direito de participar de magistraturas, Lei Poetélia Papíria, que concedia a abolição da escravidão por dívidas, Lei Licínia Sextia, onde os cônsules podiam ser plebeus, cresce a diminuição da escravidão por dívidas. A Lei Hortência estabeleceu o direito de uma assembleia dos plebeus, o plebiscito. As vitórias da plebe deram-lhe praticamente a igualdade política perante os patrícios. Essa paz interna fez com que Roma focasse no processo de expansão territorial. Então, nesse cenário, os romanos tinham paz interna, um excelente exército e o sonho da expansão territorial. Agora, presta atenção, quem ganhou as guerras púnicas? Roma. A partir de quando Roma ganhou nas guerras, Roma expande e se torna uma sociedade escravista. Bom, agora conferindo aí a expansão romana, né? O primeiro momento a ser considerado quando falamos de expansão romana é a conquista da própria Península Itálica. Foi um processo lento que precisou de mais de 230 anos para se efetivar, mas resultou na anexação de todos os povos vizinhos. Nesse processo, Roma logrou derrotar e anexar territórios dos Sabinos, a Etrúria, a Gália, a planície da Campânia e Tarento. Conquistas que lhe deram o controle sobre toda a península. O principal instrumento para a conquista foi um exército muito bem preparado para dominar os demais povos. Os romanos foram grandes engenheiros. Eles construíram aí quilômetros de estradas que cortavam seus domínios. Elas eram construídas pelos legionários do exército durante suas campanhas. Roma se preocupou com a construção de estradas para facilitar o deslocamento das tropas. Quando Roma partiu para a expansão além da Península Itálica, internamente tinha uma estabilidade política. Por quê? Porque as questões sociais entre os patrícios e os plebeus tinham sido resolvidas temporariamente pelas conquistas da plebe. Que conquistas? Essas leis. Certo? As guerras púnicas. Bom, nas guerras púnicas, os romanos enfrentaram os cartagineses, que controlavam o comércio da região, tá? Na Primeira Guerra Púnica, os romanos investiram contra Cartago. A vitória de Roma
fez com que os cartagineses pagassem uma indenização de guerra e entregassem para Roma a Sicília, a Córcega e a Sardenha. Na Segunda Guerra Púnica, deu aos romanos o controle sobre o norte da África e o sul da Espanha. Na Terceira, Roma invadiu o território cartaginês e os derrotou definitivamente. Ao mesmo tempo em que Roma e Cartago se defrontavam, os romanos desenvolviam guerras também no Mediterrâneo Oriental. Durante a Segunda Guerra Púnica, como Filipe V da Macedônia tinha dado apoio para os cartagineses, Roma invadiu Macedônia, né, tornando as cidades-estados gregas independentes da Macedônia. O domínio sobre a Macedônia e a Grécia se concluiu em 146 a.C. Aí Roma também anexou a Síria e a Ásia Menor, a Gália, o Ponto, Israel, a Bitínia e o Egito. Consequências das conquistas. O comércio interligava Roma e suas províncias em toda a orla do Mediterrâneo, permitindo o desenvolvimento das atividades agrícolas. Na própria Itália, a agricultura entrou em decadência. Como consequência do desenvolvimento mercantil, surgiu uma classe de comerciantes, banqueiros, arrendatários, cobradores de impostos, que eram chamados de homens novos ou cavaleiros. Os patrícios estavam dependentes da exploração fundiária e empobreceram-se, passando a depender dos cargos públicos para manter seu nível social. Perceba, nível social. A plebe, marginalizada pelo aumento do número de escravos, passou a ser sustentada pelos homens novos ou pelo Estado, que distribuía trigo e dava espetáculos circenses gratuitamente, né? A política do pão e circo, que tinha como meta principal a alienação política da plebe romana. Os escravos chegavam a Roma em grandes porções, se tornando cada vez mais baratos e sendo considerados inferiores. Isso consolidou uma sociedade pautada no sistema escravista de produção em Roma. O contato com o Oriente e com a Macedônia colocou os romanos em contato direto com sua cultura. Que cultura? A helenística, que passou a ser assimilada por Roma. O exército também se alterou. Os soldados foram profissionalizados e passaram a receber salários. A estrutura da república já não estava dando mais conta do império e passava a dar sinais de desintegração. Transformações em Roma, um resuminho do que eu acabei de dizer. Leia o fragmento da Lei das 12 Tábuas, datada de 450 a.C. 1. Se alguém for chamado a juízo, compareça. Se não comparecer, aquele que o citou, tome testemunhas e o prenda. Tábua primeira do chamamento a juízo. 3. Se alguém cometer furto à noite e for morto em flagrante, aquele que o matou não será punido. 7. Se pela procura a coisa furtada for encontrada na casa de alguém, que esse alguém seja punido como se for um furto manifesto. Tábua segunda dos julgamentos e dos furtos. Lei das 12 Tábuas. Bom, esse código de leis estabeleceu os princípios do direito romano, que forneceu as bases para o direito no Ocidente. De acordo com o historiador Paul Vane, os costumes romanos são traduzidos com bastante exatidão pelo direito civil. Diante do exposto e considerando a leitura do fragmento A, analise os conflitos sociais na República Romana que explicitam a relação entre lei e costume. Perceba que analisar,
quando ele fala analise, precisa estabelecer uma compreensão clara e analítica. Então, vamos lá. Como que a gente pode analisar? Qual que é a lógica da testemunha? É você estabelecer, dentro do direito romano, a interpretação de que quem acusa comprovar a sua acusação. Opa, perdão, gente, eu confundi, já estava falando da B. Bom, então, analise os conflitos sociais na República Romana que explicitam a relação entre lei e costume. Tá, então vamos estabelecer uma compreensão clara e analítica desses conflitos e explicando a relação entre a lei e o costume, tá? Então vamos lá, começando. As leis eram transmitidas oralmente e dependiam dos juízes patrícios, o que causava progressivamente distorções. A partir disso, os plebeus estabelecem revoltas em exigência de seus direitos, e um dos direitos que eles defendiam eram as leis escritas. Foi assim que surgiu a Lei das 12 Tábuas. A lógica é tornar a lei pública e notória. Desta forma, todos poderiam ter acesso à lei. A relação entre esse código e a vida pública romana assenta-se no fato de que o direito romano nasceu do costume e começasse a estabelecer uma defesa de justiça popular. Tudo isso dentro de um contexto onde os plebeus lutavam contra os interesses da dominação perpetuada por muito tempo pelos patrícios. Por que haviam, então, agora um comentário, tá? Por que haviam conflitos sociais? Porque era evidente para os plebeus a marginalização que sofriam. B. Explique o papel da testemunha e a importância da prova, explícitos na Lei das 12 Tábuas. Bom, qual que é a lógica da testemunha? É você estabelecer dentro do direito romano a interpretação de que quem acusa comprovar a sua acusação. E como você comprova essa acusação? Justamente pela testemunha. É uma defesa de direito dentro da própria sociedade. É a sociedade que clama por justiça. Por exemplo, você observou um crime. É seu dever, enquanto cidadão romano, dizer o que viu. Por quê? Porque você está protegendo a sociedade que você vive. Você está criando mecanismos ao máximo possível de defesa dessa justiça. Então, qual que é o procedimento jurídico? O procedimento é: eu estabeleci uma acusação, eu preciso comprovar. E para isso, eu preciso da testemunha, porque a testemunha é a prova. É isso. 2. IFC. Consideremos o significado da palavra república. Ela vem do latim res publica, que quer dizer coisa de todos. Denomina, portanto, uma forma de governo em que o Estado e o poder pertencem ao povo. No entanto, o que se observou na fase inicial da República Romana foi a instalação de uma organização política dominada apenas pelos patrícios. Não houve a distribuição do poder entre todos, pois a maioria da população, os plebeus, não tinha inicialmente o direito de participar das decisões políticas. Isso gerou grandes conflitos. A gente pode dizer que a República Romana inicial era o quê? Aristocrática, porque haviam superiores no poder. E quem eram esses superiores? Eram os patrícios, que justificam o poder republicano com a seguinte lógica: não se preocupem, nós vamos cuidar de vocês. Nós vamos criar mecanismos que vão defender os seus interesses e a sua força. Então, os interesses pelos quais os patrícios se estruturaram tem a ver diretamente com uma justificativa de vamos cuidar de tudo. Na prática, não cuidavam.
Na prática, marginalizavam os plebeus, tanto em termos econômicos quanto em termos políticos. Havia uma lógica de dominação e uma lógica de exploração gigantesca. Bom, vamos para a pergunta. Por conta da situação acima mencionada, os plebeus iniciaram uma longa luta em busca dos seus direitos, sobre a qual é incorreto afirmar-se que. Então, ele quer o quê? O que está incorreto. Vamos ler a lei das 12 tábuas, ainda que favorecesse os patrícios, serviu para dar clareza às normas e aos costumes, certo? Por quê? Porque quando você faz a lei escrita, a lei se torna pública e notória. Quando a questão fala em dar clareza, é que quando a lei existe escrita, ela é conhecida e se perpetua sem transformações. E como essa lei é mantida dessa forma, ela passa a ser conhecida cada vez mais. B. A lei Canuleia autorizava o casamento entre patrícios e plebeus? Sim. Sabe qual é a lógica da lei Canuleia? É tirar o sentimento de marginalização dos plebeus. Qual que é o sentimento de marginalização? É se sentir inferiorizado pelo Estado. É sentir que o Estado não te dá condições de desenvolvimento, tá? C. O comício da plebe deu aos patrícios o direito de decidirem pelos plebeus. Opa, tá errado. O comício da plebe era o direito dos plebeus decidirem sobre os seus assuntos. A lógica do comício da plebe é que os plebeus poderiam estabelecer a discussão sobre determinadas leis, daí a formação de um plebiscito. D. A eleição de magistrados deu aos plebeus a condição de ascenderem aos poucos aos principais cargos públicos. Sim, na prática, progressivamente os plebeus podem ser magistrados. E a proibição da escravização por dívidas fez com que nenhum romano fosse mais escravizado por conta de dívidas existentes. Sim, a lei Licínia, depois complementada pela lei Poetélia Papíria, estabeleceu que nenhum romano poderia mais ser escravizado por dívidas. Entenda que essa condição de ser escravizado por dívidas é muito problemática, porque ela funcionava assim. Você foi escravizado por dívida. O que isso significa? Você é escravo e pronto. Você se torna uma propriedade de outro e pronto. Ser uma propriedade do outro significa, na prática, uma lógica exploratória direta. 3. FGV. A partir de então, passou-se a eleger cônsules em número de 2, ao invés de um único rei, com o propósito de que, se um deles tivesse a intenção de agir mal, o outro, investido de igual autoridade, o coibisse. O trecho acima refere-se ao período da história de Roma conhecido como República, estabelecida pela aristocracia patrícia. Você tinha o cônsule eleito anualmente, que em teoria não podia ser reeleito, em que um controlava a cidade e o outro controlava o exército.